Parte 1, Livro 12, Enoque. Parte 2, As Alegorias. Segunda visão que ele teve, visão da sabedoria, presenciada por Enoque, filho de Jared, neto de Malaleel, filho de Cainã e neto de Enos, filho de Sete, neto de Adão. Este é o início das palavras de sabedoria que eu desejo transmitir em alta voz aos habitantes da terra. Escutai, vos patriarcas, e vós, descendentes, as palavras santas que eu vos direi, na presença do Rei dos Espíritos. Melhor seria fossem elas transmitidas unicamente aos patriarcas. Contudo, desejamos que não fique oculto aos descendentes o início da sabedoria. Até agora, jamais tal saber foi transmitido pelo Senhor dos Espíritos, da forma como eu o recebi, através da minha visão e pelo beneplácito do Rei dos Espíritos, por quem me foi manifestada a explicação da vida eterna. 3 visões alegóricas foram-me concedidas, e assim levantei a minha voz para narrá-las aos habitantes da terra. Primeira alegoria. Capítulo 38, O futuro reino de Deus. A primeira alegoria. Quando a comunidade dos justos se tomar visível, e quando os pecadores forem castigados pelos seus pecados e expulsos da terra, quando o justo aparecer diante dos olhos dos justos, cujas obras estão guardadas junto ao Senhor dos Espíritos, e quando a luz dos justos e dos escolhidos brilhar sobre a terra, onde estará então o lugar dos pecadores e onde o lugar de descanso para aqueles que renegaram o Senhor dos Espíritos? Melhor seria para eles se não tivessem nascido. Quando os segredos dos justos forem desvelados, então o castigo recairá sobre os pecadores e os maus serão banidos da presença dos justos e dos escolhidos. A partir daquele tempo, os senhores da terra deixarão de ser poderosos e grandes. Não mais poderão encarar os santos, porque o Senhor dos Espíritos fará brilhar a sua luz na face dos santos, justos e escolhidos. 4 Então, naquele tempo, os reis e os poderosos serão aniquilados e entregues nas mãos dos justos e dos santos. A partir daquele momento, nenhum deles poderá pedir perdão ao Senhor dos Espíritos, pois a sua vida terá chegado ao fim. Capítulo 39. Naqueles dias descerão do alto dos céus filhos eleitos e santos, e sua família juntar-se-á aos filhos dos homens. E, naqueles dias, Enoque recebeu escritos da ira e escritos do desespero e da perdição. Não haverá misericórdia para com eles, disse o Senhor dos Espíritos. Naquele tempo, eu fui carregado da terra por um torvelinho de vento e transportado aos confins do céu. Ali eu tive uma outra visão, a morada dos justos e os lugares de repouso dos santos. Ali eu vi com os meus próprios olhos as suas moradas junto aos anjos justos e seus lugares de repouso junto aos santos, e estes pediam, intercediam e rezavam pelos filhos dos homens. A justiça fluía diante deles como a água, e a misericórdia como o orvalho sobre a terra, e assim é a sua vida para todo o sempre. Naquele lugar os meus olhos viam o eleito da justiça e da fidelidade. A justiça reina nos seus dias, e inumeráveis eleitos e justos estarão para sempre diante dele. Eu vi a sua morada sob as asas do Senhor dos Espíritos. Todos os justos e eleitos brilham diante dele como a claridade do fogo. A sua boca é cheia de palavras de bênção. Os seus lábios louvam o nome do Senhor dos Espíritos, e a justiça nunca mais cessará diante dele, Messias. Ali eu desejei permanecer, e a minha alma suspirou por aquela morada. Ali já foi outrora minha herança, pois assim fora decidido a meu respeito diante do Senhor dos Espíritos. Naqueles dias, eu glorifiquei e exaltei o nome do Senhor dos Espíritos com palavras benditas e cânticos de louvor, por ter sido escolhido por ele para a missão de o exaltar e bendizer, segundo o beneplácito do Senhor dos Espíritos. Os meus olhos contemplaram por longo tempo aquele lugar, e eu o exaltei e glorifiquei com as seguintes palavras: Bendito e louvado seja ele desde o princípio e por toda a eternidade. Diante dele tudo persiste. Ele sabe o que é um mundo, desde antes que este fosse criado, e conhece o que vai acontecer de geração em geração. A ti louvam aqueles que nunca dormem. Eles estão diante de tua majestade, e te glorificam, celebram e exaltam com as palavras: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Espíritos. Ele preenche a terra de espíritos. E ali os meus olhos viram como todos aqueles que não dormem prostram-se na sua presença, louvavam e dizem:
glorificado sejas tu e bendito seja o nome do Senhor por toda a eternidade. Então voltei o meu rosto, pois eu não conseguia mais olhar. Capítulo 40, Os 4 anjos. Depois disso eu vi, prostrados diante do Senhor dos Espíritos, 1000 vezes 1000, 10.000 vezes 10.000, uma multidão inumerável e incalculável. Eu vi e observei 4 rostos, nos 4 lados do Senhor dos Espíritos. Estes eram diferentes daqueles que nunca dormem. Tomei conhecimento dos seus nomes, pois foram-me comunicados pelo anjo que estava comigo e que me mostrava todas as coisas ocultas. Eu escutei a voz daqueles 4 rostos, ao proferirem cantos de louvor diante do Senhor da Glória. A primeira voz louvava sem cessar o Senhor dos Espíritos. A segunda voz, segundo eu ouvia, louvava o eleito, bem como os eleitos que se conservavam junto ao Senhor dos Espíritos. A terceira voz, segundo escutei, rezava e pedia pelos habitantes da terra, intercedendo por eles em nome do Senhor dos Espíritos. A quarta voz, segundo eu ouvia, afastava os demônios, não lhes permitindo acesso diante do Senhor dos Espíritos para acusar os habitantes da terra. Então eu falei ao anjo da paz, que ia comigo e me mostrava todas as coisas ocultas, perguntando-lhe: quem são esses 4 rostos que eu vi e cujas palavras escutei e anotei? Ele respondeu-me: o primeiro é Miguel, o compassivo e paciente. O segundo, o que cuida de todas as doenças e feridas dos filhos dos homens, é Rafael. O terceiro, o que preside a todas as forças, é Gabriel. E o quarto, que preside a penitência e a esperança dos herdeiros da vida eterna, é Panuel. Estes são os 4 anjos do Senhor dos Espíritos e as 4 vozes por mim ouvidas naqueles dias. Capítulo 41, Segredos Astronômicos. Depois disso, eu vi todos os segredos do céu e como o reino será dividido, e como as ações dos homens serão pesadas na balança. Lá eu vi as moradas dos eleitos bem como a dos santos. Meus olhos viram como de lá serão expulsos todos os pecadores que renegaram o nome do Senhor e como serão arrastados para fora. Lá não poderão ficar, em virtude do castigo que lhes foi imposto pelo Rei dos Espíritos. Lá os meus olhos viram também o segredo dos raios e dos trovões, os segredos dos ventos, e de como eles se distribuem nos seus sopros sobre a terra, bem como os segredos das nuvens e do orvalho. Lá eu vi de que lugares eles procedem e como aplacam a sede da terra. Lá eu vi as câmaras fechadas de onde se origina a distribuição dos ventos, a câmara do granizo e a câmara da neblina, bem como a nuvem que desde os tempos antigos paira sobre a terra. Eu vi as câmaras do sol e da lua, e de onde eles saem para onde voltam, o seu retorno magnífico, e como um tem precedência sobre a outra, a sua rota admirável, e como não transgridem o seu curso, não o aumentando nem diminuindo, e como guardam entre si a fidelidade e o juramento pelo qual se comprometeram. Primeiramente avança o sol e segue o seu curso obedecendo a ordem do Senhor dos Espíritos. E grande é o seu nome para sempre. Depois eu vi o caminho oculto e o caminho visível da lua, que naquelas paragens segue o seu curso tanto de dia como de noite. Na presença do Senhor dos Espíritos, eles se colocam um atrás do outro, agradecendo e louvando sem cessar. Para eles o seu agradecimento é o descanso. Pois o sol faz muitos giros, ou para a benção ou para a maldição, e o caminho da lua é luz para os justos, mas trevas para os pecadores, em nome do Senhor, que separou a luz das trevas, dividiu os espíritos dos homens e fortaleceu os espíritos dos justos em nome da sua justiça. Nenhum anjo nem uma potestade poderia impedir isso, pois foi ele quem estabeleceu para eles todos um juiz, que os julgará na sua presença. Capítulo 42, A morada da sabedoria divina. A sabedoria não encontrou lugar onde pudesse morar. Então foi-lhe reservada uma morada no céu. Depois a sabedoria veio morar entre os filhos dos homens, mas não encontrou moradia. Assim, a sabedoria voltou para o seu lugar e estabeleceu a sua sede entre os anjos. Então a iniquidade saiu das suas câmaras. Ela encontrou aqueles que não deviam procurá-la e baixou entre eles, como a chuva no deserto e o orvalho na terra seca. Capítulo 43, Segredos Astronômicos. Eu vi também outros relâmpagos e as estrelas do céu. Então eu percebi como ele chamava todas pelo seu nome e em como elas o escutavam.
Então eu vi como elas foram pesadas com uma balança justa, segundo a intensidade da sua luz. Vi também a profundidade dos seus espaços e o dia do seu aparecimento, e como a sua órbita provocava raios. Eu vi como suas órbitas correspondiam ao número do anjo e como guardavam fidelidade entre si. Perguntei então ao anjo que ia comigo e que me mostrava os segredos. Que significam elas? Então ele disse-me: o Senhor dos Espíritos mostrou-te o seu significado simbólico. Elas são os nomes daqueles santos que moram na terra e que creem constantemente no nome do Senhor dos Espíritos. Capítulo 44. Vi também algo mais em relação aos relâmpagos, a forma como nascem das estrelas, convertem-se em raios e não podem afastar-se dessa nova constituição. Segunda alegoria. Capítulo 45, o reino do Messias. Esta é a segunda alegoria. Ela trata daqueles que renegam o nome da morada dos santos e o nome do Senhor dos Espíritos. Eles não chegarão ao céu, mas também não permanecerão sobre a terra. Tal será o destino dos pecadores que renegam o nome do Senhor dos Espíritos. Para tanto, eles serão reservados para o dia da dor e da tribulação. Naquele dia, o meu eleito sentar-se-á sobre o trono da majestade, e, entre os seus atos, procederá uma seleção, e serão inumeráveis as moradas dos eleitos. O espírito destes crescerá e florescerá quando, juntamente com aqueles que invocaram o meu santo nome, olharem para o meu eleito. Então eu deixarei que o meu eleito habite entre eles e transformarei o céu, convertendo-o em bênção e luz eternas. E transformarei a terra, convertendo-a em bênção. Então deixarei o meu eleito habitar sobre ela, mas aos pecadores e malfeitores não será permitido acesso a ela. Pois eu olhei para os meus justos, saciei-os de felicidade e coloquei-os diante de mim. Para os pecadores, porém, reservo o julgamento, para que possa eliminá-los da face da terra. Capítulo 46. Lá eu vi aquele que possui uma cabeça de ancião, e esta era branca como a lã. E junto dele havia um outro, cujo aspecto era de um homem, o seu rosto era cheio de graça, semelhante ao de um anjo santo. Perguntei ao anjo que me acompanhava, e que me revelava todos os segredos, quem era aquele filho do homem, de onde procedia, e por que estava com aquele que tem uma cabeça grisalha. Deu-me como resposta: este é o filho do homem, o detentor da justiça, que com ela mora e que revela todos os tesouros secretos. Pois ele foi escolhido pelo Senhor dos Espíritos, e o seu destino excede a tudo em retidão diante do Senhor dos Espíritos, por toda a eternidade. Esse filho dos homens, que viste, faz os reis e os poderosos se ergueram de suas camas e aos fortes abala nos seus tronos. Dissolve o comando dos fortes e tritura os dentes dos pecadores. Ele expulsa os reis dos seus tronos e dos seus reinos, porque eles não o exaltam e louvam, nem reconhecem com agradecimento de onde lhes adveio a realeza. Ele derruba a face dos fortes e enche-os de vergonha. A sua moradia se converterá em trevas e sua sepultura estará cheia de vermes. Jamais deverão pensar em levantar-se de suas sepulturas, porque não exaltam o nome do Senhor dos Espíritos. E são eles que julgam as estrelas do céu e que erguem as suas mãos contra o Altíssimo, que humilham a terra em que habitavam e cujas obras revelam em tudo a iniquidade. O seu poder apoia-se na sua riqueza e a sua fé volta-se para os deuses que eles criaram com suas próprias mãos, mas renegam o nome do Senhor dos Espíritos. Eles perseguem as casas das reuniões dos crentes que permanecem fiéis ao nome do Senhor dos Espíritos. Capítulo 47. Naqueles dias, porém, a oração e o sangue dos justos subirão da terra até a presença do Senhor dos Espíritos. Naqueles dias, os santos que moram no céu rezam a uma só voz, suplicam, louvam, agradecem e glorificam o nome do Senhor dos Espíritos, pela oração e pelo sangue derramado dos justos, para que não tenham vivido em vão diante do Senhor dos Espíritos, para que se cumpra neles o julgamento, mas que este não seja para eles uma sentença eterna. Naqueles dias eu vi como o ancião assentou-se sobre o trono da sua majestade, quando diante dele foram abertos os livros dos vivos, e como toda a sua coorte, que está no céu e o cerca, prostrou-se na sua presença. O coração dos santos exultava de alegria porque foi trazido o número dos justos, porque foi ouvida a sua oração e porque o seu sangue foi vingado diante do Senhor dos Espíritos. Capítulo 48.
Naquele lugar, eu vi o poço da justiça. Ele era inesgotável, e ao seu redor havia muitos poços de sabedoria. Todos os que tinham sede bebiam deles e eram saciados de sabedoria e moravam junto aos justos, aos santos e ao eleito. E, naquela hora, o Filho do Homem era mencionado diante do Senhor dos Espíritos, e o seu nome era referido diante do Ancião. Antes que fossem criados o sol e os signos, e antes que fossem feitas as estrelas do céu, o seu nome era pronunciado diante do Senhor dos Espíritos. Ele será um bordão para os justos, para que nele possam apoiar-se e não cair. Ele será a luz dos povos e a esperança dos aflitos. Todos os habitantes da terra prostram-se aos seus pés, e adoram, glorificam, louvam e entoam hinos ao Senhor dos Espíritos. Para esse propósito ele foi escolhido e mantido oculto junto dele, antes que o mundo fosse criado. E ele será para todo sempre. E a sabedoria do Senhor dos Espíritos revelou aos santos e aos justos. Pois ele protege o destino dos justos, pois estes odiaram e aborreceram este mundo de depravação, repudiando todas as suas obras e caminhos, em nome do Senhor dos Espíritos. Em seu nome eles serão salvos, e do seu beneplácito depende sua vida. Naqueles dias, os reis da terra e os poderosos que possuem esta terra ficarão com o semblante abatido por causa das obras das suas mãos. No dia da sua angústia e privação não poderão salvar a alma. Eu os entregarei então nas mãos do meu escolhido. Eles arderão como palha ao fogo na presença dos justos e submergirão como o chumbo na água diante dos santos, e não se encontrará mais sinal deles. No dia da sua tribulação, estabelecer-se-á a paz sobre a terra. Cairão na presença deles e não mais poderão levantar-se. Ninguém então se apresentará para tomá-los pela mão e reerguê-los, porque eles renegaram o Senhor dos Espíritos e o seu ungido. Louvado seja o nome do Senhor dos Espíritos. Capítulo 49. Pois a sabedoria derramou-se como água, e a sua glória não cessará por toda a eternidade. Pois ele é poderoso em todos os mistérios da justiça, e a injustiça desaparecerá como uma sombra e não mais subsistirá. O eleito está diante do Senhor dos Espíritos, e a sua glória permanece de eternidade em eternidade e o seu poder de geração em geração. Nele habita o espírito da sabedoria, o espírito que dá o entendimento, o espírito da compreensão e da fortaleza. Nele se encerra o espírito daqueles que adormeceram na justiça. Ele porá à luz as coisas ocultas, e diante dele ninguém poderá apresentar uma mentira, pois ele está diante do Senhor dos Espíritos, escolhido por seu beneplácito. Capítulo 50. Naqueles dias acontecerá uma mudança para os santos e os escolhidos. A luz do dia brilhará perenemente sobre eles, e a honra e a glória voltar-se-ão para os santos. No dia da tribulação, acumular-se-á a desgraça sobre os pecadores, enquanto que os justos triunfarão em nome do Senhor dos Espíritos. E ele deixará que aqueles presenciem isso, para que façam penitência e renunciem aos atos das suas mãos. Nenhuma honra alcançarão através do nome do Senhor dos Espíritos, todavia serão salvos pelo seu nome. E o Senhor dos Espíritos compadecer-se-á deles, pois grande é a sua misericórdia. Ele é justo no seu julgamento, e diante da sua glória nenhuma iniquidade subsiste. Aquele, porém, que no seu julgamento não fizer penitência estará condenado. Desse momento em diante não mais me compadecerei deles, diz o Senhor dos Espíritos. Capítulo 51. A ressurreição dos mortos. Naqueles dias, a terra devolverá aquilo que não pôde reter, e da mesma forma o mundo inferior dará de volta o que recebeu, e o inferno restituirá a sua culpa. Ele escolherá dentre eles os justos e os santos, pois está próximo o dia da sua libertação. Naqueles dias, o eleito sentar-se-á sobre o seu trono, e de sua boca emanarão todos os segredos da sabedoria e do conselho, pois isso lhe é outorgado pelo Senhor dos Espíritos, que também o exalta. Naqueles dias os montes saltarão como cabritos e os outeiros pularão como cordeirinhos saciados de leite, e a face dos anjos no céu resplenderá de alegria. Pois naqueles dias reinará o eleito, a terra se alegrará, os justos habitarão sobre ela e os escolhidos sobre ela passearão. Capítulo 52. Depois daqueles dias, do lugar onde me foram dadas todas as visões sobre o que era oculto, fui arrebatado por um torvelinho de vento e transportado para o ocidente.
Lá os meus olhos viram todos os segredos do céu que ainda deverão acontecer. Uma montanha de ferro, uma de cobre, uma de prata, uma de ouro, uma de metal doce e uma de chumbo. Perguntei ao anjo que ia comigo: que coisas são essas que eu vi dentro daquilo que ainda está oculto? Ele me disse: tudo que viste servirá à glória do seu ungido, para que ele seja forte e poderoso. E aquele anjo da paz deu-me em resposta: espera um pouco e ser-te-á desvelado todo o segredo que envolve o Senhor dos Espíritos. Aquelas montanhas que os teus olhos viram, a montanha de ferro, a de cobre, a de prata, a de ouro, a de metal doce e a de chumbo, todas elas, diante do eleito, serão como a cera diante do fogo e como a água que escorre do alto daquelas montanhas. Aos seus pés, elas enfraquecerão. Naqueles dias, ninguém poderá salvar-se, seja pelo ouro, seja pela prata. Ninguém poderá escapar. Então não haverá mais ferro para a guerra, nem revestimentos para couraças. O bronze não valerá nada, nem o estânio terá qualquer utilidade ou apreço, e nenhuma procura terá o chumbo. Todas essas coisas serão aniquiladas e eliminadas da terra, quando aparecer o eleito do Senhor dos Espíritos. Capítulo 53. Lá os meus olhos viram um vale profundo, com uma garganta aberta, e todos os que habitavam a terra firme, o mar e as ilhas traziam-lhe doações, presentes e sinais de homenagem. Todavia, aquele vale não será preenchido por eles. As suas mãos praticam o crime e os pecadores devoram os que foram por eles maldosamente oprimidos. Mas os pecadores serão aniquilados pelo Senhor dos Espíritos e expulsos de sua terra, e estarão perdidos para sempre. Pois eu vi como os anjos vingadores lá se demoravam, preparando toda sorte de instrumentos de tortura para Satã. Então perguntei ao anjo da paz que ia comigo: para quem preparam eles esses instrumentos? Ele respondeu-me: para os reis e poderosos deste mundo, para que sejam aniquilados. Então o justo e eleito fará com que resplandeça de novo a casa da sua comunidade. Doravante, ela nunca mais será oprimida, em nome do Senhor dos Espíritos. Diante da sua justiça, aquelas montanhas não mais subsistirão como sendo a própria terra. Os outeiros, por sua vez, tornar-se-ão como uma fonte de água, e os justos terão então a paz, em face da opressão dos pecadores. Capítulo 54. Eu olhei e voltei-me para outra parte da terra. Lá eu vi um vale profundo, onde havia fogo com labaredas. E eles traziam os reis e os poderosos e arremessavam-nos naquele vale profundo. E os meus olhos viram como eram confeccionadas correntes de ferro imensamente pesadas, como instrumentos de tortura. Então eu perguntei ao anjo da paz que ia comigo: para quem são preparadas essas correntes? Ele disse-me: para as legiões de Azazel, a fim de aprisioná-las e lançá-las no abismo da condenação definitiva. De pedras ásperas serão cobertos os seus queixos, da forma como ordenou o Senhor dos Espíritos. Miguel, Gabriel, Rafael e Panuel os agarrarão, naquele grande dia, e os lançarão na fornalha de fogo ardente, para que o Senhor dos Espíritos promova a sua vingança contra a iniquidade, por terem eles se submetido a Satã e pervertido os habitantes da terra. Naqueles dias, instaurar-se-á o castigo do Senhor dos Espíritos, e ele abrirá todos os reservatórios de água que estão no alto dos céus, e todos os poços que estão debaixo da terra. Todas as águas misturar-se-ão. A água do alto do céu é a masculina, e a água debaixo da terra é a feminina. E elas aniquilarão todos os habitantes da terra, bem como os que se encontram nos limites do céu. E estes, após reconhecerem que praticaram a iniquidade sobre a terra, serão aniquilados por causa dessa mesma iniquidade. Capítulo 55. Depois disso, o ancião arrependeu-se e disse: em vão eu aniquilarei todos os habitantes da terra. Então ele jurou pelo seu santo nome: doravante nunca mais procederei assim com nenhum dos habitantes da terra. Estabelecerei agora um sinal no céu, e este será entre mim e eles uma aliança de fidelidade eterna, pelo tempo em que permanece o céu sobre a terra. Se eu havia desejado que por aqueles delitos eles fossem postos a ferros pelas mãos dos anjos, no dia da tribulação e da dor, permanece neste caso a minha ira e o meu castigo em relação a eles, disse Deus, o Senhor dos Espíritos. O vós, reis poderosos, que habitais a face da terra.
Devereis encarar o meu eleito quando ele se assentar sobre o trono da glória para julgar Azazel, seus asseclas e todas as suas legiões, em nome do Senhor dos Espíritos. Capítulo 56. A agressão dos pagãos contra Jerusalém. Lá eu vi perambularem as cortes dos anjos vingadores, que portavam açoites e correntes de ferro e de bronze. Perguntei ao anjo da paz que ia comigo: a quem buscam eles com os açoites? Ele me disse: eles buscam seus escolhidos e amados, para atirá-los nas profundezas do vale. Então aquele vale encher-se-á dos seus escolhidos e amados. Então os seus dias chegarão ao fim, e daí em diante não estarão mais na conta os dias da sua perversão. Naqueles dias, os anjos virão outra vez e voltar-se-ão para o oriente, para os medos e partas. Eles provocarão os reis, acometendo-os com um espírito de perturbação e expulsando-os dos seus tronos, como se fossem leões a sair dos seus coves ou lobos famintos a atacar os rebanhos. Eles avançarão e pisarão a terra dos seus eleitos, e a terra destes será, na sua presença, como uma eira de trilhar e como uma senda de chão batido. Mas a cidade dos meus justos será um empecilho para os seus cavalos. Começarão então os mútuos assassínios e à sua direita levantar-se-ão entre eles. Nenhum homem reconhecerá o seu irmão, nem o filho reconhecerá seu pai ou sua mãe, e pelos assassínios serão inumeráveis os seus cadáveres. Não será em vão o castigo deles. Naqueles dias, o mundo inferior abrirá as portas da sua vingança, e eles despencarão por elas, e a sua perdição será definitiva. O mundo inferior engolirá os pecadores na presença dos eleitos. Capítulo 57. O retorno da diáspora. Após isso vi uma infinidade de carruagens nas quais viajavam homens, e elas moviam-se sobre asas de vento do oriente e do ocidente em direção ao sul. Podia-se ouvir o ruído desses carros, e o seu fragor foi percebido pelos santos do céu, e as pilastras da terra abalaram-se nas suas posições. Ouviu-se esse rebombar de um canto do céu ao outro durante todo um dia. Eles todos cairão por terra, e haverão de suplicar ao Senhor dos Espíritos. Este é o fim da segunda alegoria. Terceira alegoria. Capítulo 58. Juízo final do Messias. Após isso dei início à terceira alegoria sobre os justos e os escolhidos. Felizes sois vós, ó justos e escolhidos, pois será gloriosa a vossa sorte. Os justos estarão na luz do sol e os eleitos na luz da vida eterna. Os seus dias não terão fim, e sem conta serão os dias dos santos. Eles procuram a luz e encontram a justiça junto ao Senhor dos Espíritos. Os justos terão a paz, em nome do Senhor do mundo. Depois será dito aos santos que procurem no céu os segredos da justiça e o destino da fé, pois então a terra ficará resplendente como a luz do sol, e as trevas dissipar-se-ão. 4. Haverá uma luz que nunca mais se extinguirá, e os dias não terão fim. Primeiro serão eliminadas as trevas, depois o Senhor dos Espíritos estabelecerá a luz. Então a luz da retidão brilhará para sempre, na presença do Senhor dos Espíritos. Capítulo 59. O raio e o trovão. Naqueles dias meus olhos viram os segredos dos raios, bem como o segredo das luzes e suas leis. Eles relampejam para a bênção ou para a desgraça segundo a vontade do Senhor dos Espíritos. Lá eu vi os segredos do trovão, e como o seu rebombar é ouvido embaixo, depois de ter estalado lá em cima no céu. Foi-me permitido também ver os julgamentos que serão realizados sobre a terra, e como eles estão a serviço ou da graça ou da condenação, segundo as ordens do Senhor dos Espíritos. Foram-me depois revelados todos os segredos das luzes e dos raios e a forma como relampejam para abençoar e saciar a terra. Capítulo 60. O dilúvio. Ano 500, no 14º dia do 7º mês da vida de Enoque. Naquela visão eu vi como o céu ficou fortemente abalado e como as legiões do Altíssimo, os anjos, 1000 vezes 1000 e 10.000 vezes 10.000, entraram em grande excitação. E o ancião assentava-se sobre o trono da sua glória, tendo ao seu redor os anjos e os justos. Então fui acometido de um forte tremor e um medo assaltou-me. Meus quadris abateram-se e afrouxaram-se as minhas articulações, e eu caí sobre a minha face. Então Miguel enviou um outro anjo dentre os santos e este ergueu-me do chão. Ao ser erguido, voltou-me o alento.
Eu tinha estado sem condições de suportar a visão daquelas legiões, daquele abalo e tremor dos céus. Então Miguel dirigiu-se a mim. Qual a visão que tanto te aterroriza? Até hoje perdurou o dia da sua misericórdia. Ele foi clemente e magnânimo para com os habitantes da terra. Mas quando se aproximar o dia da força, do julgamento e do castigo, o dia preparado pelo Senhor dos Espíritos para aqueles que não reconhecem a justiça da lei, mas antes a renegam e abusam do seu santo nome, então estará preparado esse dia. E esse dia será uma dádiva para os escolhidos, mas uma desgraça para os pecadores. Naquele dia serão escolhidos 2 monstros. Um, feminino, de nome Leviatã, para ser colocado sobre as vertentes de água das profundezas do mar. O monstro masculino, porém, chamado Bemote, cobrirá com seu peito um deserto imenso de nome Duidaim, ao oriente do jardim, onde moram os eleitos e os justos e onde foi recebido teu avô, o 7º a partir de Adão, o primeiro homem criado pelo Senhor dos Espíritos. Eu roguei àquele outro anjo que me mostrasse o poder daqueles monstros, como um dia foram separados, sendo um lançado nas profundezas do mar e o outro, nas terras áridas do deserto. Ele falou-me: ó filho do homem, queres agora saber algo que é secreto? Falou-me então outro anjo, aquele que ia comigo e me mostrava as coisas ocultas, as primeiras e as últimas, no alto dos céus e nas profundezas abaixo da terra e nos confins do céu em que se assentam os seus fundamentos, nas câmaras dos ventos, e como esses ventos são distribuídos, como são pesados, como os portões dos ventos são guarnecidos, cada um segundo a força do vento, e sobre o poder da luz da lua e sua exatíssima regularidade, e ainda a divisão das estrelas, segundo os seus nomes, e como eram classificadas todas as subdivisões, e também os estalos dos trovões, segundo os seus lugares, e onde caem igualmente todas as divisões dos raios e seus relampejos e os grupamentos a que obedecem. Pois o trovão tem regras fixas para o tempo estabelecido para o seu rebombar. O trovão e o raio são inseparáveis, e embora não sejam uma coisa só, nem aderentes, ambos caminham juntos através do espírito e não se apartam. Pois quando brilha a luz do raio o trovão emite a sua voz, mas o espírito cobra uma pausa até o rebombar, e assim os divide. O reservatório dos seus golpes é como a areia, e cada um deles ao estalar é contido por um freio, retardado pela força do espírito e em seguida arremessado em frente, em direção às diferentes partes da terra. O espírito do mar é másculo e forte, e pelo poder da sua força segura-o por um freio. Depois igualmente é impelido para a frente, espalhando-se por todos os litorais da terra. O espírito da geada é um anjo especial, e o espírito do granizo é um anjo bom. O espírito da neve, em virtude da sua força, abandona a sua câmara. Por isso há nela um espírito próprio, e o que dela se levanta é como uma vaporação e chama-se frio. O espírito da neblina não está encerrado nas suas câmaras, mas possui uma câmara especial, pois o seu vagar é magnífico, na luz e nas sombras, no inverno e no verão, e na sua câmara existe um anjo. O espírito do orvalho tem a sua morada nos confins do céu, e esta associa-se às câmaras da chuva. Aparece no inverno e no verão, e suas nuvens juntam-se às nuvens da neblina, uma fortalece a outra. Quando o espírito da chuva quer sair da sua câmara aparecem os anjos, abrem a câmara e deixam-na sair. E quando ela se derrama sobre toda a terra une-se com as águas terrestres. Pois as águas existem para os habitantes da terra. O Altíssimo no céu destinou-as para os alimentos na terra. Por isso existe uma medida para as chuvas, e ela está sob a guarda dos anjos. E essas coisas eu havia visto junto ao jardim dos justos. E o anjo da paz que estava comigo falou-me: aqueles 2 monstros, criados pela grandeza de Deus, deverão ser devorados para que não seja em vão o julgamento de Deus. E os filhos serão exterminados, juntamente com os seus pais, mães e crianças. Quando o julgamento do Senhor dos Espíritos recair sobre eles, será executada a sentença para que não ocorra inutilmente o juízo do Senhor dos Espíritos. Só depois disso acontecerá o julgamento segundo a sua misericórdia e paciência. Capítulo 61. Naqueles dias, eu vi como foram entregues aos anjos longas fitas. Então eles tomaram asas e voaram na direção do norte. Perguntei ao anjo: por que eles tomaram aquelas fitas e partiram? Falou-me:
eles foram realizar medições. E disse-me ainda o anjo que ia comigo: eles levam as medidas dos justos e da honestidade, que permitem a estes conservarem-se permanentemente firmes no nome do Senhor dos Espíritos. O escolhido começará a habitar entre os eleitos, e essa é uma demonstração da dimensão da fé, confirmando a retidão. Essas medidas revelarão tudo que está oculto no meio da terra, e trarão à luz também aqueles que pereceram no deserto e os que foram devorados pelos peixes do mar e pelos animais selvagens, para que reapareçam e estejam firmes e apostos no dia do escolhido. Pois diante do Senhor dos Espíritos ninguém perece e ninguém pode ser perdido. E todos os habitantes do céu receberam uma só ordem, uma força, uma voz e uma luz que se compara ao fogo. E eles glorificavam-no a uma só voz, louvavam-no e enalteciam-no com sabedoria, mostrando-se sábios na palavra e no espírito da vida. O Senhor dos Espíritos assentou então o eleito sobre o trono da sua glória. Ele julgará todas as obras dos santos no alto do céu, e elas serão pesadas na balança. Quando ele erguer a sua face para colocar em ordem os seus caminhos ocultos, segundo a força do nome do Senhor dos Espíritos, e os seus passos segundo a medida do julgamento justo do Senhor dos Espíritos, então todos, a uma só voz, glorificarão, exaltarão e louvarão o nome do Senhor dos Espíritos. Então ele chamará toda a coorte celestial, todos os santos nas alturas e as legiões de Deus, os querubins, os serafins e os orpanins, todos os anjos da potestade, todos os anjos da dominação, o eleito e as demais forças existentes sobre a terra e sobre o mar. E, naquele dia, eles se levantarão a uma só voz, para glorificar, magnificar, bendizer e louvar no espírito da fé, da sabedoria, da paciência, da misericórdia, do direito, da paz e do bem, dizendo todos em uníssono: glória a Ele. Seja louvado o nome do Senhor dos Espíritos por toda a eternidade. Todos os que no alto dos céus não dormem louvá-lo-ão. Todos os santos do céu o glorificam, e assim também fazem todos os escolhidos, que habitam no jardim da vida, e todo o espírito de luz capaz de glorificar, exaltar, louvar e santificar o teu santo nome. E toda carne glorificará o teu nome por causa das tuas medidas, e louvá-lo-á eternamente. Pois grande é a misericórdia do Senhor dos Espíritos, e ele é indulgente. Ele revelou todas as suas obras e todas as suas criações aos justos e aos escolhidos, em nome do Senhor dos Espíritos. Capítulo 62. E assim ordenou o Senhor dos reis, dos poderosos e dos grandes, bem como dos habitantes da terra: abri os vossos olhos e levantai vossa cabeça, quando chegardes a reconhecer o eleito. O Senhor dos Espíritos assentou sobre o trono da sua glória. E sobre ele foi derramado o Espírito da Justiça. A palavra da sua boca exterminou todos os pecadores, e todos os ímpios foram aniquilados por ele. Naquele dia erguer-se-ão todos os reis, os poderosos, os grandes e os demais possuidores da terra. Verão e reconhecerão que ele se assenta sobre o trono da sua glória, que julgará com justiça e que nenhuma palavra de mentira será pronunciada diante dele. Então o sobreviver-lhes-á sofrimento igual ao de uma mulher em dores de difícil parto, quando o filho passa pela abertura matriz, e ela sofre ao dar à luz. Uma parte deles então encarará a outra. Assustar-se-ão, baixarão os seus olhos, e serão acometidos de dores quando virem o Filho do Homem assentar-se sobre o trono da sua glória. Então os reis, os poderosos e os demais senhores da terra haverão de glorificar, louvar e enaltecer aquele que reina sobre todas as coisas, e que estava oculto. Pois, no princípio, o Filho do Homem estava oculto, e o Altíssimo conservava-o na presença do seu poder, e revelou-o aos escolhidos. Florescerá então a comunidade dos escolhidos e dos santos, e todos os escolhidos, naquele dia, estarão na sua presença. Todos os reis, os poderosos, os grandes e demais senhores da terra cairão sobre a sua face, na sua presença, e suplicarão. Irão colocar a sua esperança naquele Filho do Homem, invoca-lo-ão e implorarão sua misericórdia. Todavia, aquele Senhor dos Espíritos os obrigará a se afastarem o mais rapidamente possível da sua presença. O rosto deles cobrir-se-á de vergonha, e sobre eles recairá a escuridão. E ele os entregará aos anjos vingadores, porque maltrataram seus filhos e seus escolhidos. Eles proporcionarão um espetáculo para os justos e escolhidos.
Estes rejubilarão, porque a ira do Senhor dos Espíritos abater-se-á sobre eles, e sua espada embeber-se-á no seu sangue. Naquele dia, os justos e os escolhidos serão salvos, e não verão nunca mais a face dos pecadores e dos ímpios. O Senhor dos Espíritos habitará então entre eles, e estes comerão com o Filho do Homem, deitar-se-ão e levantar-se-ão por toda a eternidade. Os justos e os escolhidos exaltar-se-ão sobre a terra, e nunca mais haverão de baixar os seus olhos. Serão recobertos com as vestes da glória, que são as vestes da vida do Senhor dos Espíritos. Vossas vestes não envelhecerão e vossa glória não passará na presença do Senhor dos Espíritos. Capítulo 63. Naqueles dias, os poderosos e os reis, e aqueles que possuem a terra, haverão de suplicar-lhe que lhe seja concedida uma trégua em face dos anjos vingadores, que foram incumbidos de castigá-los, e implorarão a possibilidade de reconhecerem os seus pecados, na presença do Senhor dos Espíritos. Eles então glorificarão e louvarão o Senhor dos Espíritos, dizendo: Louvado seja o Senhor dos Espíritos, o Senhor dos Reis, o Senhor dos Poderosos, o Senhor dos Senhores, o Senhor da Glória, o Senhor da Sabedoria, para quem todo o segredo é manifestado. Teu poder permanece de geração em geração e tua glória de eternidade em eternidade. Inumeráveis e profundos são todos os teus segredos, e a tua justiça é incomensurável. Vemos agora que é nossa obrigação louvar e bendizer o Senhor dos Reis, os soberanos de todos os príncipes. E dirão também: quem nos concede um pouco de sossego, para que possamos glorificar, agradecer e louvar, bem como reconhecer a nossa fé diante da Sua Majestade? Agora suspiramos por um pouco de paz e não a encontramos. Nós a procuramos com todas as forças e não a alcançamos. A luz desapareceu para nós, e as trevas são a nossa morada perene. Pois nós não confirmamos a nossa fé diante dele, nem glorificamos o nome do Senhor dos Espíritos, nem louvamos o Senhor nosso. Nossa esperança repousava sobre o nosso cetro real e sobre a nossa celebridade. No dia da nossa necessidade e tribulação, ele não nos salva. Nenhuma prorrogação nos é concedida, para que possamos reconhecer que o nosso Senhor é verdadeiro em todas as suas obras, ordenações e justiça, e que seus julgamentos nunca fazem acepção de pessoas. Somos eliminados da sua face por causa das nossas obras, e todos os nossos pecados estão contados com exatidão. Eles dirão agora entre si: nossa alma está farta da mamona injusta. Mas isso já não tem mais nenhum proveito, pois haveremos de descer ao tormento do fogo do inferno. Depois do que sua face cobrir-se-á de sombras e de vergonha diante do Filho do Homem, eles serão expulsos da sua presença, e a espada agirá entre eles com fúria, sob seus olhos. Assim falou o Senhor dos Espíritos. Este é o julgamento que foi determinado pelo Senhor dos Espíritos sobre os poderosos, sobre os reis, os grandes e os demais senhores da terra. Capítulo 64. Eu vi ainda outras formas que se escondiam naquele lugar. Eu ouvi os anjos dizerem: estes são os anjos que desceram do céu sobre a terra, que desvelaram coisas secretas aos filhos dos homens, e que os desencaminharam para a prática do pecado. Capítulo 65. Noé. Naqueles dias, Noé viu como a terra afundava e como se aproximava a sua destruição. Então ele partiu daquele lugar e foi até os confins da terra, e chamou pelo seu avô Enoque. Por 3 vezes ele gritou com voz aflita: escuta-me! 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 E assim eu falei a ele: explica-me o que está acontecendo com a terra, pois que está tão atingida e abalada. Tenho receio de perecer junto com ela. Neste momento aconteceu um grande tremor na terra, e uma voz do céu fez-se ouvir: eu caí sobre a minha face. Então apareceu o meu avô Enoque, aproximou-se de mim e falou-me: por que clamaste a mim com voz tão amarga e em lágrimas? De junto do Senhor foi emitida uma ordem relativa aos habitantes da terra, e ela significará o seu fim, porque aprenderam dos anjos todos os segredos e todos os atos violadores dos Satras, bem como todas as energias ocultas e as forças da magia, e além disso o poder dos esconjuros e as faculdades dos que fundem imagens para toda a terra, e, finalmente, porque aprenderam como se obtém a prata da areia nobre, e como se forma o metal doce sobre a terra. Pois o chumbo e o estânio não se obtêm da terra, como aquela.
Eles são produzidos por uma fonte, e dentro da fonte existe um anjo, que os esfria. Em seguida, o meu avô Enoque tomou-me pela mão, ergueu-me e disse-me: vai. Pois eu perguntei ao Senhor dos Espíritos sobre esse tremor da terra. E ele respondeu-me: por causa da sua iniquidade, foi determinada uma sentença definitiva sobre eles, e esta sentença já não pode mais ser sustada pela minha intermediação. Por causa de todas as feitiçarias que eles desenvolveram e aprofundaram, a terra será aniquilada juntamente com todos os seus habitantes. E para esses não haverá mais tempo para o arrependimento, pois foi-lhes desvelado o que era um segredo, e por isso serão condenados. Mas com respeito a ti, Noé, o Senhor dos Espíritos sabe que és puro e isento de culpas em relação àqueles segredos. Ele incluiu o teu nome entre os santos, e haverá de preservar-te dentre os habitantes da terra. Predestinou a tua descendência pia para a realeza e para grandes dignidades, e da tua geração nascerá uma vertente de justos e piedosos, para sempre. Capítulo 66. Depois disso, ele mostrou-me os anjos vingadores que estavam preparados para vir e liberar todas as forças da água subterrânea e espalhá-la sobre todos os habitantes da terra para seu castigo e destruição. O Senhor dos Espíritos deu então a ordem aos anjos que partiam para que não deixassem escorrer as águas, mas sim retê-las, pois esses anjos eram os que presidiam as águas. Nessa hora, eu me afastei de Enoque. Capítulo 67. O castigo dos anjos. Naqueles dias, revelou-se em mim a palavra de Deus, e ele falou-me: Noé, tua sorte chegou à minha presença. Será um destino sem mancha, um destino de amor e de retidão. Os anjos farão agora uma construção de madeira, e quando tiverem aprontado sua obra, colocarei minha mão sobre ela e a tomarei sob a minha proteção. Dela sairá uma semente de vida, e a terra se transformará de modo a não ficar vazia de homens. Eu darei aos teus descendentes uma subsistência perpétua diante de mim e ampliarei o número dos que habitam contigo. Não serão infecundos sobre a terra, mas, ao contrário, abençoados, e multiplicar-se-ão sobre ela, em nome do Senhor. E os anjos que ensinaram a depravação serão por ele circunscritos naquele vale de fogo, que meu avô me mostrará anteriormente, ao oeste, junto às montanhas de ouro, prata, ferro, metal brando e estanho. Eu vi aquele vale, onde estava crescendo o volume de água e causando inundação. Ao mesmo tempo, o metal derretido e os abalos daquele lugar exalaram um cheiro de enxofre que se aliou àquelas águas, fazendo com que o vale dos anjos corruptores continuasse a arder debaixo da terra. Por seus desfiladeiros escorrem torrentes de fogo, no mesmo lugar onde serão sentenciados aqueles anjos que desencaminharam os habitantes da terra. Mas aquelas águas servirão, naqueles dias, aos reis, aos poderosos, aos grandes e aos demais potentados da terra, para curar seus corpos. Mas servirão também para o castigo do espírito. Por ser o seu espírito carregado de luxúria, eles são castigados no seu corpo. Pois renegaram o Senhor dos Espíritos. Todos os dias viam a sua justiça, mas não acreditaram no seu nome. Na mesma proporção em que recrudescerá a queima do seu corpo, ocorrerá uma alteração no seu espírito para sempre. Pois a ninguém é permitido pronunciar uma palavra leviana diante do Senhor dos Espíritos. Sobre eles recairá a sentença, porque se deleitaram na volúpia da sua carne e renegaram o Espírito do Senhor. As mesmas águas experimentarão naqueles dias uma alteração. Pois ao serem aqueles anjos atormentados naquelas águas, a temperatura destas se modificará, e quando os anjos delas saírem as fontes da água transformar-se-ão e esfriarão. Eu ouvi como Miguel tomou a palavra e disse: este julgamento, pelo qual os anjos são castigados, é um exemplo para os reis, os poderosos e outros senhores da terra. Estas águas da justiça servem à saúde dos reis e ao prazer dos seus corpos. Eles, porém, não querem reconhecer e acreditar que as mesmas águas se transformavam e poderão converter-se num fogo eternamente ardente. Capítulo 68. Depois disso, o meu avô Enoque transmitiu-me os ensinamentos de todos os segredos contidos no livro e nas alegorias que lhe foram dados, e ele juntou-os todos para mim nas palavras do livro das alegorias. Naquele dia, Miguel comunicou-se com Rafael nestes termos:
A excitação do espírito me arrebata e faz-me tremer por causa da severidade do julgamento, dos segredos e do castigo dos anjos. Quem poderá suportar a gravidade da sentença que será cumprida, sem abalar-se profundamente? E Miguel continuou dizendo a Rafael: qual o coração que não se comove, quais os rins que não estremecem em face da sentença de condenação que sobre eles recaiu, por causa dos que foram por eles pervertidos. Na presença do Senhor dos Espíritos, Miguel disse ainda a Rafael: não posso interceder por eles diante dos olhos do Senhor, pois o Senhor dos Espíritos está irado com eles, porque se comportaram como se fossem o próprio Senhor. Por isso, todo o oculto se abaterá sobre eles eternamente, embora dele não participem inteiramente nem os anjos nem os homens, mas eles sozinhos suportarão a sua sentença para sempre. Capítulo 69 – A queda dos anjos. Em consequência desse julgamento, eles serão submetidos à angústia e ao estremecimento por terem desvelado aquelas coisas aos habitantes da terra. Os nomes daqueles anjos são os seguintes. O primeiro deles é Sinjasa, o segundo, Ataquifa, o terceiro, Armen, o quarto, Cocabel, o quinto, Turael, o sexto, Runjal, o sétimo, Danjal, o oitavo, Necael, o nono, Baraquel, o décimo, Azazael, o undécimo, Arnaros, o duodécimo, Batarjal, o 13º, Buzazejal, o 14º, Ananel, o 15º, Turel, o 16º, Simapesiel, o 17º, Getrel, o 18º, Tumael, o 19º, Turel, o 20º, Rumael, e o 21º, Azazel. E estes são os chefes dos seus anjos, e estes os nomes dos prepostos sobre 100, 50 e 10. O nome do primeiro é Jecom. É aquele que seduziu todos os filhos dos anjos, trazendo-os para a terra e desencaminhando-os por intermédio das filhas dos homens. O segundo chamava-se Asbeel. Este deu um mau conselho aos filhos dos anjos, fazendo com que corrompessem os seus corpos com as filhas dos homens. O terceiro chamava-se Gadriel. Este ensinou aos filhos dos homens todos os golpes mortais. Também foi o que seduziu Eva, e que também ensinou aos filhos dos homens os instrumentos para matar, a couraça, o escudo, o montante, acima de tudo, todas as armas assassinas. Foi por suas mãos que estas passaram a ser usadas pelos habitantes da terra, desde então e por todos os tempos. O quarto chamava-se Penemore. Ele ensinou aos filhos dos homens o doce e o amargo, bem como todos os segredos da sua sabedoria. Ele também instruiu os homens na escrita com tinta e sobre papel, e com isso muitos se corromperam, desde os tempos antigos por todas as épocas, até os dias de hoje. Pois os homens não foram criados para fortalecer sua honestidade dessa maneira, por meio de pena e tinta. Os homens foram criados à semelhança dos anjos. Deveriam permanecer honestos e puros, e assim não seriam afetados pela morte que tudo destrói. Todavia, por esse conhecimento eles se arruinaram, e pelo poder desse conhecimento destruíram-se mutuamente. O quinto chamava-se Casdeja. Este ensinou aos filhos dos homens toda espécie de sortilégios dos espíritos e dos demônios, bem como os malefícios contra o fruto do ventre materno, para sua expulsão, e os contra a alma, feitiços contra a picada de cobra, contra a insolação e contra o filho da serpente, chamado Taboete. E esta foi a tarefa de Casbeel, quis desvelar aos santos o juramento supremo, quando habitava no alto da glória e se chamava Bica. Este pedira a Miguel para transmitir-lhe um nome secreto, a fim de que pudesse ser conhecido e empregado nos juramentos, conquanto aqueles que ensinaram as coisas ocultas aos filhos dos homens tremessem em face desse nome e desse juramento. Grande é a força desse juramento, é forte e poderoso. Ele confiou esse juramento a Tka e às mãos de Miguel. Tais são os segredos daquele juramento. Ao ser pronunciado, o céu firmou-se e foi suspenso no seu lugar, antes que fosse criada a terra, por toda a eternidade. Por ele foi assentada a terra sobre as águas, e maravilhosas fontes de água brotaram dos lugares ocultos das montanhas, desde a criação e por toda a eternidade. Por aquele juramento foi criado o mar, e para seu complemento ele concedeu-lhe as areias para os períodos da sua fúria. E não tem a permissão de ultrapassá-las, desde a criação do mundo e por toda a eternidade. Por aquele juramento foram estabelecidos os abismos, e eles permanecem imutáveis no seu lugar, de eternidade em eternidade.
Por aquele juramento o Sol e a Lua cumprem o seu curso e não se afastam da sua órbita, de eternidade em eternidade. Por aquele juramento as estrelas obedecem ao seu curso. Ele as chama por seus nomes e elas correspondem-lhe, de eternidade em eternidade, o mesmo acontecendo com os espíritos das águas, dos ventos e dos ares, com os cursos em todas as suas direções. Aqui incluem-se as vozes dos trovões e a luz dos raios, e aqui conservam-se também as câmaras do granizo, da geada, da neblina, da chuva e do orvalho. Todas essas coisas confessam a sua fé e agradecem ao Senhor dos Espíritos. Glorificam-na com todo o seu potencial. O seu alimento é o puro reconhecimento. Elas agradecem, louvam e exaltam o nome do Senhor dos Espíritos, de eternidade em eternidade. Esse juramento é poderoso sobre elas. Por ele são conservados os seus caminhos, e o seu curso não é perturbado. Grande alegria reinava entre elas, e bendiziam, louvavam, glorificavam e rejubilavam-se, porque o nome daquele Filho do Homem lhes foi desvelado. Ele assentou-se sobre o trono da sua glória. E então foi confiada a ele, o Filho do Homem, a condução do julgamento, e fez com que desaparecessem da terra os pecadores e os perversos do mundo. Eles serão postos em grilhões e encerrados no lugar comum da sua destruição. Todas as suas obras desaparecerão da terra. De agora em diante, o corruptível deixará de existir, pois aquele Filho do Homem apareceu e assentou-se sobre o trono da sua glória, e diante da sua face todo o mal se dissipa e desaparece. E a voz daquele Filho do Homem se fará ouvir e será poderosa diante do Senhor dos Espíritos. Esta foi a terceira alegoria de Enoque. Capítulo 70. Enoque no paraíso. Depois disso, o seu nome, no decurso da sua vida, será elevado àquele Filho do Homem e ao Senhor dos Espíritos e subtraído aos habitantes da terra. Ele foi transportado pelas sendas do Espírito, e o seu nome desapareceu do meio deles. A partir daquele dia não fui mais contado entre eles, e ele depositou-me entre duas regiões celestes, entre o norte e o ocidente, onde os anjos pegaram as suas fitas e mediram para mim o lugar dos eleitos e dos justos. Lá eu vi os patriarcas e os justos, que desde os tempos antigos ali habitavam. Capítulo 71. Enoque com o Filho do Homem. Depois o meu espírito foi arrebatado, e subi ao céu. Eu vi os filhos dos santos anjos caminhando sobre chamas de fogo. Suas roupas e vestimentas eram brancas e suas faces cintilavam como a neve. Eu vi duas torrentes ígneas, e a luz do fogo brilhava como um jacinto. Então caí sobre a minha face, diante do Senhor dos Espíritos. Então o anjo Miguel, um dos arcanjos, tomou-me pela mão direita, ergueu-me e introduziu-me em todas as coisas ocultas e mostrou-me todos os verdadeiros segredos. Ele mostrou-me todos os segredos dos confins do céu, das estrelas e das câmaras das luminárias, de onde procedem para chegarem na presença do Santo. E ele transportou o meu espírito ao céu dos céus, e lá eu vi um edifício de cristal, e entre os cristais havia línguas de fogo vivo. O meu espírito viu o cinturão que circundava a casa de fogo, e nos seus 4 lados existiam torrentes de fogo vivo, e elas fluíam ao redor daquela casa. Ao redor havia serafins, querubins e orpanins. Estes são os que nunca dormem, e que guardam o trono da sua glória. Eu vi como inumeráveis anjos postavam-se ao redor daquela casa, e eles eram 1000 vezes 1000 e 10.000 vezes 10.000. Miguel, Gabriel, Rafael e Panuel, bem como os santos anjos, que estão no alto dos céus, entravam e saíam daquela casa. Nesse momento, saíam daquela casa Miguel, Gabriel, Rafael e Panuel, acompanhados de número incalculável de santos anjos. Entre eles vinha o ancião, e sua cabeça era branca e imaculada como a lã, e suas vestes eram indescritíveis. Então eu caí sobre a minha face, todo o meu corpo estava derreado, e o meu espírito entrou em delírio. Eu gritei em alta voz, com a força do Espírito, bendizendo, glorificando e louvando. Esses louvores que procediam da minha boca agradaram ao ancião. Então o ancião veio, com Miguel, Gabriel, Panuel e 1000 vezes 1000 e 10.000 vezes 10.000 anjos, em número incontável. Ele aproximou-se de mim, saudou-me com a sua voz, e falou-me: Este é o Filho do Homem, que haverá de nascer para a justiça. A justiça habita nele, e a justiça do ancião não o abandona. Então ele falou-me:
Ele saúda-te em nome do mundo que há de vir, pois dele procede a paz desde a criação do universo, e assim será contigo até a eternidade. Todos os que andam nos seus caminhos, pois a justiça nunca mais os abandonará, terão nele a sua morada e sua herança, e dele nunca mais se afastarão por toda a eternidade. E, assim, encontrar-se-á a vida perene junto ao Filho do Homem, e os justos então gozarão paz e caminharão pelas veredas retas, para todo o sempre.